A Nuvem Shop começou há mais de 15 anos, começamos na Argentina, mas hoje somos uma companhia brasileira, né? Somos a maior plataforma de e-commerce do Brasil e da América Latina, são mais de 180 mil marcas que hoje confiam na gente para ter o e-commerce, para vender de maneira direta ao consumidor. Quando a gente passou a vender um pouquinho mais, né, que o nosso e-commerce começou a criar um pouquinho mais de corpo, né, a gente sentia muita necessidade de criar um layout diferenciado, principalmente pós-pandemia. O e-commerce em si já não era mais um diferencial. Então, que atrativo que a gente poderia inserir ali? Que tal se a gente criasse uma plataforma super simples para montar um e-commerce com autonomia, por um valor acessível, e que esses empreendedores possam concorrer com os grandes varejistas? Na época era só pensando nos pequenos negócios, depois que a gente começou a trabalhar com maiores. A gente foi trazendo junto ao e-commerce o atendimento mais personalizado, essa questão do pós-venda também, eu acho que hoje em dia é necessário também, porque acho que isso firma, cria relacionamento, fideliza, traz mais confiabilidade. Olá, essa é a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho E compartilhar com todo mundo. E também quero fazer um outro super convite. A gente acabou de lançar nossa plataforma. O Clube tá bombando, com mentorias semanais e também muito empreendedorismo. E a gente tá conhecendo as melhores empresas do Brasil, né, Exato, Bebel? gente. Toda vez, uma vez por mês, a gente entra nas maiores do mercado pra vocês saberem todos os bastidores de crescimento, pra terem muitos insights pro negócio de vocês e também fazer muito networking. Tá muito especial, a gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês conhecerem. E também qualquer coisa, manda lá no nosso Instagram que a gente tá prontíssimo pra falar com você. Começamos hoje a nossa temporada Nuvem Shopping com PowerCast. Tá absurda, né? Tá muito legal. A gente vai bater um papo assim com os maiores do mercado aqui nesse momento. Quem tá com a gente é Aline e Alejandro, bem-vindos ao PowerCast. Uhul! Muito obrigado. Obrigada pelo convite, né? A gente fica bastante honrada, já falando por você. Adorei, seu time. A gente já tá espírito empreendedor de time. Adorei, Aline. Agradeço o convite, bastante honrada por estar aqui. Quero compartilhar um pouquinho com vocês e aprender demais também hoje. muito legal. Não, e o Alejandro, né, que vai contar aqui como vocês entram pra Nuvem Shop. Eu vou falar entram, né, Bebel? Porque, assim, tá bombando. Eles lançaram o Next agora. Estão com a Meta, a primeiro e-commerce, posso dizer assim, do mundo, né, Alejandro? Isso. Que implementou a Meta junto com o WhatsApp para você vender melhor, para performar melhor a sua empresa. Então, a gente vai tirar todas as dúvidas hoje, que eu quero todo mundo na Nuvem Shopping depois. Antes de começar, queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho de vocês, uma intro rápida, pra gente entrar nesse bate-papo imperdível. Bom, então vamos lá. Meu nome é Aline, eu sou fundadora e CEO hoje da Que Vestida. A Que Vestida é uma loja de multimarcas, né, de moda feminina. Nós estamos há quase 9 anos no mercado, iniciamos no online. A gente não tinha interesse na ocasião de ter loja física, mas depois a gente sentiu uma necessidade do público, né, foi pedindo. Em resumo, né, hoje a gente tem a nossa loja física aqui em São Paulo, que graças a Deus está bem estabelecida, tem uma carteira de clientes super fidelizado, muito bacana, com crescimento constante. E esse ano a gente fez a inauguração da nossa filial bem pertinho, em Pernambuco. Olha! A gente tem bastante cliente, inclusive pedir assim, como a gente tem uma loja na Grande São Paulo, né, que é em Alphaville, lá fica a nossa loja física, né, onde a gente, é um ponto de experiência que a gente criou para o cliente, e algumas clientes falavam assim, né, puxa, você podia trazer para Campinas, né, traz para Guarulhos e tal, porque quando eu vou eu tenho que atravessar São Paulo e tudo mais, né. Aí elas, poxa vida, você não veio para Campinas e foi para Pernambuco, né? Exato. Mas a gente tem uma história também com Pernambuco. Eu tenho alguns familiares por parte do meu esposo lá. A gente ia para visitar e a gente acabou acompanhando a evolução da cidade, né? E aí a gente, que é empreendedor, né? Tudo a gente vai olhando, né? Vendo o movimento. Acho que caberia uma Que Vestida aqui. Acho que tá faltando uma Que Vestida aqui para essa mulherada, né? Não, o Nordeste é uma máquina, né? De dinheiro. Eu acho que o Brasil, né? O Brasil é muito amplo em tudo isso. O Nordeste é power. E, enfim, aí estamos aí nessa jornada.
E, assim, sempre antenados, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente não pode perder isso, né? Essa curiosidade, acompanhar mesmo o mercado, né? Porque senão a gente fica para trás muito fácil, né? Totalmente. Porque as coisas vão mudando muito rapidamente. Quando você acha que você tá pegando o jeito da coisa hoje, amanhã já tá diferente, né? Então, assim, a gente vem acompanhando, muito curioso, muito antenado, sempre buscando uma performance melhor, sempre buscando algo diferenciado para os clientes, né? Como trazer, como fidelizar, como acompanhar, enfim. E a gente está nessa jornada aí há 9 anos, passamos por algumas situações, né, tais como pandemia, mas graças a Deus estamos aí firmes e fortes e querendo crescimento, buscando crescimento. Não, muito bom, muito legal. Muito bom. Bom, Sheila, Bebel, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ale Vázquez, cofundador e presidente da Numen Shop. A Numen Shop começou há mais de 15 anos, começamos na Argentina, por isso esse sotaque um pouco diferente do meu lado. Mas hoje somos uma companhia brasileira, né? Somos a maior plataforma de e-commerce do Brasil e da América Latina. São mais de 180 mil marcas que hoje confiam na gente para ter o e-commerce, para vender de maneira direta ao consumidor. E esse é o nosso carro-chefe, o montar o e-commerce, tanto para pequenos negócios como grandes marcas. Mas hoje somos todo um ecossistema completo, onde hoje temos também solução de pagamentos própria com Numen Pago, de envios com Numen Envio, de CRM, de PDV para que tenham lojas físicas ou vendem numa feira, num showroom. E como Sheila mencionava, recentemente lançamos Numen Chat, que somos a primeira plataforma do mundo em permitir o pagamento sem sair do WhatsApp, em parceria com a Meta. Que no final das contas, por trás é uma agente de vendas para permitir, a gente estava conversando com a Aline, permitir todas as marcas que vendem tudo hoje muito manual via WhatsApp, que possam automatizar isso, escalar isso, dar uma experiência bem humanizada com IA por trás e aumentar as vendas, né? Então hoje 180 mil marcas, todos os segmentos do varejo, embora moda muito forte, né? Temos marcas aí como Alex Clochés, Shorts, Billabong, Lily Sarchi, Bamba, Kingis, enfim, entre outras marcas do segmento de beleza e saúde, também marcas como a Ouija Care, a Duda Beauty, BM Beauty, entre outras. Alimentos, né, como a Pipó, a Maismu, entre outras. Então, a gente atende o varejo todo e estamos focados, obcecados em potencializar as marcas do varejo do Brasil e da América Latina. A gente busca atingir o primeiro 1 milhão de marcas. Obviamente vai levar vários anos, mas esse é o nosso foco, né? A missão é de potencializar histórias de sucesso, de realmente reduzir as barreiras para empreender, para que estão começando e que possam literalmente vender milhões através da Numen Shop, como Sheila mencionava, né? Numen Shop Next é a solução que temos hoje para grandes marcas. E é isso, 1.500 pessoas com mais de 2.000 parceiros pelo Brasil todo, obcecados para ajudar nessa jornada empreendedora que sabemos que é super desafiadora em qualquer parte do mundo. Se a gente pensa no Brasil e na América Latina, a gente sabe que temos um pouco mais de vento em contra, então a gente tenta ajudar um pouquinho nessa jornada. Maravilhoso. Depois dessa eu vou abrir uma marca para começar a vender produtos no Numen Shop, porque agora eu quero ter e-commerce lá de vendas. Obrigada. Bebel Shop, brincadeira. Não sei o que eu vou vender. Os meninos da Mais já passaram por aqui também. Olha, ele foi falando vários nomes, Todo né? mundo Muito já legal. passou aqui, muito legal. Acho bom que a gente vai poder tirar muito insight para quem tá assistindo a gente, porque a gente tem aqui os dois lados, né? Tanto você oferecendo todo esse suporte, esse ecossistema para quem tá empreendendo no digital, principalmente, quanto você que tá vivendo isso. Então a gente vai conseguir cruzar muito aqui as informações pra galera tirar muita colinha, se inspirar e entender que o mundo, quem não tá no digital ainda tá pra trás. E aí, dito tudo isso, eu quero muito já fazer esse paralelo com vocês dois, né? 9 anos, 15 anos. Quando você começou, Aline, você já tinha essa visão de entrar no digital? Como foi esse início de marca? E queria que você trouxesse pra gente, né, o consumo no mercado, como que você foi entendendo essas mudanças, das pessoas procurarem mais a marca, do digital até essa questão de prova de roupa e tudo mais, porque é muito específico. E a Lê queria fazer esse paralelo, vocês desse lado como plataforma, como vocês identificaram o consumo da galera mesmo, pra poder ajudar os sites, todo mundo, as marcas, né, tipo, olha, vamos fazer isso, vamos melhorar a experiência dessa forma, e foram lançando os produtos para quem tá acompanhando a gente poder entender, nossa, como que eu entro no digital, qual que é o momento, como que eu faço isso da melhor forma. Joguei aqui a bomba em você. Brincadeira. Respondam. Primeiro que assim, eu acho que hoje quem não tá no digital já passou da hora, né, na verdade, de entrar, porque
Quando nós começamos há 9 anos atrás, a gente não tinha interesse, na verdade, no físico. Quando nós iniciamos, a gente sempre pensou no e-commerce mesmo, por questão de escalabilidade, né? E na ocasião, por liberdade também, que a gente achava, era um pressuposto de que a gente teria mais liberdade, poderia trabalhar de onde estivesse, mas a verdade é que não, porque a gente tem uma equipe, a gente não faz nada sozinho, né? E quando a gente é pequeno, quando a gente está iniciando, a gente está ali com o bico no balcão mesmo, como a gente diz, né? A gente está acompanhando tudo, enfim, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? É até legal que, assim, quando a gente iniciou na parte de atendimento, eu ficava fazendo esse atendimento via WhatsApp, mas a gente colocava um codinome diferente para as pessoas não saberem que eu, a dona, era que estava ali atendendo na linha de frente, né? E, enfim, mas a gente começou há 9 anos e a gente tinha interesse no online, a gente nunca teve interesse no físico. Então, estava até comentando com o Alejandro que, assim, quando nós iniciamos, como a gente já tinha esse interesse, a gente foi buscar o que tinha de melhor no mercado na época. Então, desde plataformas mais robustas, o que tinha de melhor, ERP, enfim, a gente queria já ter um potencial de crescimento o mais organizado possível, né? Que a gente sabe que o crescimento, ele contempla um pouco de desordem mesmo, é natural, mas a gente queria minimizar isso, né, o mais que a gente pudesse. E aí a gente foi procurar as melhores plataformas, ERP, enfim, então a gente já começou com esse propósito de ser online, a gente não tinha interesse no físico. Isso antes da pandemia, inclusive. Então, quando chegou a pandemia, não é que não impactou, mas já fazia parte do nosso dia a dia isso, né, já era corriqueiro pra gente, né. E, enfim, começamos a loja online, com os mesmos desafios, né, porque não é simplesmente colocar um anúncio lá ou colocar uma foto de um modelo que você vai vender, né, enfim, para o Brasil todo. Tem a questão de confiabilidade, enfim, tem uma série de coisas, né. E aí o que acontece? O nosso e-commerce, ele se deu quando a gente iniciou, a gente começou no quintal da casa da minha mãe, ela liberou 2 cômodos ali pra gente, que era onde a gente tinha para fazer a parte mais operacional e o estoque. Mesmo pequeno, a gente sempre procurou fazer tudo de forma muito organizada. Então, o estoque era impecável, endereçamento, tudo ali na ponta, assim, do lápis, tudo bem organizadinho. E aí a gente começou no fundo da casa dos meus pais. E aí, o que acontece? Quando as pessoas foram conhecendo a loja, enfim, né, entrava em contato conosco depois de um tempo, e assim, porque as peças que a gente vendia também, a gente teve esse cuidado de procurar, porque a gente não é fabricante, né, nós somos multimarcas, então somos revendedores de algumas marcas. Então, essa curadoria que a gente fazia, essa seleção que a gente fazia, a gente sempre procurou trazer fornecedores, assim, que tivesse dentro daquilo que eu queria, inclusive, para mim. Então, assim, modelagem, acabamento, costura, tecido, a gente era muito criterioso com isso. E aí, então, assim, automaticamente, o ticket médio para uma loja que, inclusive, era desconhecida na época, era muito alto. Então, as pessoas assim, gostei, quero comprar, tal, né, quero ver se é isso mesmo, só que assim, eu preciso ver se vale, né, eu preciso ver se esse vestido, uma loja que é totalmente desconhecida, apareceu aqui pra mim do nada, eu preciso saber se esse vestido realmente vale R$800, se esse vestido vale R$1.200, né, e aí eles entravam em contato conosco, e aí falavam, olha, eu gostei da peça, tal, mas não tem como eu ir aí provar? E a gente num espacinho, né, num residencial, e aí num espacinho, meu Deus, né, como é que a gente vai trazer essa pessoa? A gente não tem uma estrutura aqui, não tem assim, uma estrutura para ela provar. Uma experiência, né? Com um espelho para ela se ver por completo, imagina, não tinha. O local que a gente tinha era o lavabo, que tinha um espelho da cintura para cima, sem ar-condicionado, e aí, como é que faz, né? Como essa pessoa vai pagar R$800 num vestido, tendo essa experiência, né? E a gente, olha, a gente, né, não tem loja física, tal, não tem um ponto, tal, é puramente online e tal. E aí, essa demanda começou a crescer. E aí, a gente falou, poxa, a gente fazendo um trabalho gigantesco, suando a camisa para trazer o cliente para cá, quando ele chega, a gente, não, vai dando, né, várias negativas. Fala, então, tem algo errado. E aí, a gente pegou e o que a gente fez? Na época, era o que a gente podia. A gente começou a abrir exceções e explicava para o cliente antecipadamente, olha, você vai chegar aqui, vai encontrar isso aqui, né, e aí assim, fica ao seu critério se você quer realmente vir ou não. E aí começou que algumas começaram, não, eu quero, eu vou,
E aí a gente começou a fazer com hora marcada e tinha uma agendinha lá, a gente recepcionava as clientes e tal, pedia licença lá pro pessoal que estava trabalhando, ela passava ali no meio, entrava, tinha acesso ao nosso estoque. Era assim, uma coisa, né? E aí, bem bastidor mesmo, né? Bem bastidor, menina. É uma coisa que só quem viveu esses momentos sabe? E aí, e falava, olha, aqui é o lavabo, toma o vestido e você só vai conseguir se ver da cintura pra cima, né? E aí, enfim, e começou que essa demanda começou a aumentar. E essas clientes que vinham, começavam a trazer amiga. Olha, minha amiga amou o vestido, vou levar ela aí. Dá pra ir tal dia, tal hora? E aí, assim, chegava dias que a gente tinha a agenda completa. Do início ao fim. E aí a gente falou, meu Deus, né? Aí vem a mulherada, vem aqui, vem com amigas, a gente providenciava um cafezinho ali, tá, um bolinho pra elas. E aí, só que assim, elas só estão podendo se ver da cintura pra cima. Vamos comprar um espelho, brincadeira. E assim, e o ar-condicionado? Não tinha um ar-condicionado, né? Provando 300 peças e sem um ar-condicionado. Primeiro comprar o espelho ou o ar-condicionado? Aí saímos com tudo. Nem um nem outro. E aí a gente começou a sentir essa demanda, e aí começou a demanda a aumentar. E assim, vinha clientes do interior de São Paulo, vinha clientes que, por exemplo, a gente tá em Alphaville, em Barueri, assim, vinha de Diadema, então atravessava São Paulo 1h30, tal, pra ir pra lá, e isso começou a ser uma demanda, uma crescente. E foi quando a gente pensou que não, a gente precisa de um ponto de experiência, tal, né, pra poder recepcionar bem. E aí a gente tinha a questão do e-commerce também, então a gente precisava de um ponto que a gente conseguisse unir tudo, né, unificar, a gente ter esse ponto de experiência da loja física, algum lugar que suporte também o nosso estoque que já estava crescendo bastante, e um lugar também que comportasse a nossa parte administrativa, atendimento e tudo mais, né, e aí começamos nisso atrás de um ponto, enfim, encontramos, onde estamos até hoje. Fizemos uma loja, assim, que ficou uma bonequinha, assim, né, há 7 anos atrás, assim, de tudo que a gente tinha de frufruzinho a gente colocou, sabe? Eu acho que eu fiquei tão impactada com a falta do ar-condicionado e do espelho, que eu falei, não, eu quero uma boutique bem frufruzinho, né? De 0 a 100. Exato. Aí, assim, foi assim, graças a Deus, assim, a inauguração foi linda, né? Enfim, deu tudo certo. E cá estamos aí nessa empreitada. Agora com ar-condicionado, vários espelhos pra onde você olha. Eu amo essas histórias, é muito legal, né? Você deve ter visto muitas histórias assim que começaram na plataforma e aí migraram pro presencial. Muito, muito. E também, assim, quando eu escuto essa história, me conecta muito aos nossos inícios, quando também a gente não tinha loja física, mas quando eu me mudei para o Brasil há 12 anos atrás, na verdade a gente morava num apartamento de 40 metros quadrados, onde morávamos 3 brasileiros, às vezes 3 argentinos, trabalhávamos, dormíamos aí. Bom, enfim, é para outro capítulo, mas... Mas que é incrível, pode contar, Alejandro, a casa é sua. Não, assim, muitos dos assim, são negócios diferentes, mas todos os perrengues que a gente passa como empreendedor são muito similares, né? E a gente aprendeu muito nessa jornada. E conectando com a pergunta da Bebel, quando a gente começou há 15 anos atrás, o e-commerce era menos de 1% das vendas do varejo. Eu falo e-commerce como um todo, né? Incluindo marketplaces. Era muito pequeno. Quando a Aline você começou, acho que o e-commerce estaria ao redor de 2-3%. E na época, na verdade a Numen Shop começou com um projeto anterior, que era um marketplace conectando as mídias sociais para criar mais confiança para comprar e vender, porque existia muita desconfiança na hora de comprar e vender online. Isso não deu certo, mas essa experiência vimos que empreendedores como a Aline na época, que queriam ter um e-commerce, era muito complicado, muito caro, não tinha autonomia, dependiam de um terceiro. Então a maioria desistia desse processo. E a gente viu aí uma oportunidade a gente se perguntou, que tal se a gente criasse uma plataforma super simples para montar um e-commerce com autonomia, por um valor acessível e que esses empreendedores possam concorrer com os grandes varejistas. Na época era só pensando nos pequenos negócios, depois que a gente começou a trabalhar com maiores. E embora o e-commerce era pequeno, e para nós era muito óbvio que em algum momento qualquer negócio de varejo, qualquer negócio que vende um produto físico pequeno ou grande, iria querer vender
online de maneira direta ao consumidor, sem intermediários. E por isso a gente começou a construir esse produto, né? E quando chega a pandemia, o e-commerce era ao redor de 5% do varejo todo, no Brasil, tá? Na América Latina, parecido. Pós-pandemia, passamos a 10%. E embora a gente estava conversando um pouco disso, né? Embora a verdade é que pós-pandemia, o que aconteceu? Com a abertura das lojas físicas, de novo, muitos enxergaram que o e-commerce teve uma queda no mix em quanto à representatividade do canal e, além disso, perceberam um aumento do CAC, né? Do custo de aquisição de um cliente no e-commerce. Mas a realidade é que era um cenário, não vou falar ridículo, mas era inviável que continuasse desse jeito, porque na pandemia todos estávamos em casa, todos os canais físicos fechados, a única forma de comprar era online, então o CAC era muito baixo para as marcas. Você já estava no online, Sim. então conseguiu surfar melhor a onda, mas teve muito negócio que desesperadamente montou um e-commerce num dia para pagar as contas, né, para manter um negócio, e viram que conseguiam vender quase sem colocar dinheiro em mídia paga. Esse cenário, obviamente, hoje não existe, mas não significa que o e-commerce não continue crescendo. De fato, hoje estamos em quase 15% do varejo. E se olhamos a China, que é, por que falo da China? Porque quem lidera, a China hoje está em 50%. Então, imaginem esse cenário no Brasil, quando o e-commerce chegue a nem 50%, 20%, 30%, 40%. Então, é verdade que hoje, o que você falou, né, Ali, quem hoje não está no e-commerce está ficando atrás. Mas ainda que entra hoje em e-commerce para vender direto ao consumidor e dar uma experiência boa com sua própria marca, ainda hoje, em algum ponto, está liderando. Só que isso vai acontecer, eu acho, bastante rápido, né? Então, tem que ser agora. Sim. Então, essa é um pouco a evolução que a gente viu. E também a gente viu muito cliente nosso que começou 100% online, como que você contava a tua história, e depois abre loja física. Então, eu não acredito que é um canal de vendas, é diversificar canais e que a maior parte da tua receita seja de canais de venda direto ao consumidor, onde você sabe quem é teu cliente, tem mais controle da experiência que você dá para o teu cliente, não depende de regras de terceiros e você tem mais dados para entender quais são as tendências e que tipo de produto você pode oferecer lá na frente. Então, é um pouco dessa visão que o conceito de D2C, né, de Direct to Consumer, que é este conceito de venda direto ao consumidor, que a gente é o que tenta levar para todas as marcas. Não, o que você falou, eu acho que faz muito sentido. Lá atrás, quando as pessoas abriam e-commerce, lá atrás, não é muito tempo atrás, 10 anos atrás, era muito caro, né? Era muito caro. Você tinha que contratar uma pessoa que você nem sabia direito o que você queria explicar. Tipo, eu quero fazer um site, que tem lá dentro? Também não sei. Né? Ficava muito na mão dessas pessoas, porque também não tinha muita informação. Era caríssimo ter fazer a plataforma e tudo mais. E ainda você corria o risco de, se entrasse muita gente lá, cair, né? Tinha muitas coisas. Eu acho que quando vocês trazem isso de benefício, falando de plataforma, e daí já vou fazer minha pergunta junto com você, fazendo uma continuação, mas o meu ponto de vista eu queria que você falasse um pouquinho, Alejandro, o que vocês trazem de experiência hoje para o cliente, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas hoje não têm a menor ideia do que vocês têm lá dentro, porque é muita coisa, mas eu acho que o primordial, todo mundo quer vender, né? Também acho que esse consumo online, eu conheço muitas marcas que nem tinham e-commerce e que nem queriam, né, estar no e-commerce porque não conseguiam, não sabiam como elas poderiam apresentar o produto delas, porque tinha um ticket maior, né? Então eu queria que você contasse hoje quais são né, pelas 3 principais dores que vocês ajudam, porque eu sei que vocês têm agência lá dentro, tem várias coisas, mesmo que não sejam totalmente direcionadas com vocês, mas que ajudam muito para quem tá lá dentro. E queria que você contasse um pouquinho, Aline, para quem está assistindo, quando você começou a entender que vocês começaram a vender melhor dentro do online, quais foram as estratégias que vocês usaram para performar melhor mesmo, né? Eu acho que é bom você dar seu olhar também como marca, quais foram os momentos que você viu de virada de chavinha dentro do seu negócio. Legal. Então, sobre o primeiro ponto, o que a gente faz? A gente permite que as marcas pequenas, no início eram só pequenas, como eu falei,
hoje também são grandes marcas. Os nossos maiores clientes hoje vendem mais de 10 milhões de reais por mês só no e-commerce. Ou em pedidos, estamos falando de 60 mil pedidos mês. Então, são operações relevantes. Para algumas marcas, é o único canal de vendas. Para outras, representa 10, 20% do negócio todo, o e-commerce. Então, aí depende. Então, muitos clientes nossos migram de outras plataformas. Ainda, embora somos a maior plataforma no Brasil e na América Latina, ainda o mercado está muito pulverizado. Existe muita plataforma, só que não conseguem investir em tecnologia, em serviço. E quando migram para Nuvem Shop, o principal é ajudar com o e-commerce, né? Garantir uma experiência espetacular no e-commerce, que seja rápido, que seja seguro, o que vocês falavam, né? Que quando tem uma flash sale, né? Ou agora com a Black Friday, que realmente consiga aguentar esse tráfego para não perder vendas. Então isso é o feijão com arroz. Que a marca consiga ter o DNA dela refletido no e-commerce. Assim como tem numa loja física, né? Que tenha a identidade visual do negócio, que tenha vídeos, que seja realmente interativo e a gente sempre fala de reduzir fricção. Quando você vai comprar online, e hoje, primeiro, a gente principalmente compra por aqui, pelo celular, né? É a maior parte do tráfego das vendas. Então tem que ser fácil, tem que ser rápido. Na hora de, depois, pagamentos e logística, tem que ter boas condições de pagamento, tem que ter boas condições logística, entrega rápida, frete grátis, talvez. Então, esses dois pontos, por isso que lançamos Nuvem Pago e Nuvem Envio. Porque a gente tem que melhorar essas condições para os nossos clientes. Por quê? Porque se, vamos supor, né? Se a gente quer comprar, vou colocar esta caneca aqui, né? E a gente procura no Google, buscamos, vemos que está R$50, entro no link de um marketplace, se eu compro hoje, recebo amanhã, frete grátis e parcelamento 10 vezes sem juros. Mas eu falo, eu gosto desta marca. Eu quero ver se tem um site próprio. Vamos supor que tem site próprio. Tá também R$50. Mas se eu compro hoje e recebo algum dia da semana que vem e não tem parcelamento sem juros. Quais são as chances de eu comprar direto no site? Baixas, né? Porque eu tenho melhores condições no marketplace. Essas condições são parte do que a gente leva para as marcas, em quanto a pagamentos e em quanto a logística. Então, para que realmente a experiência do e-commerce, para comprar direto pelo site, seja espetacular. Esse é o carro-chefe. Depois tem outros serviços, né? Você mencionava das agências. A gente tem todo um ecossistema de agências que a gente não vai fazer tudo. Tem agências de performance, de mídia paga, que vão ajudar os nossos clientes a fazer as melhores campanhas de mídia paga, ou em aspectos, se precisam de algo mais, algum desenvolvimento ou layout sob medida, também a Nuvem Shop é aberta nesse sentido, em termos técnicos, para fazer praticamente o que você precisa ou quiser. E depois também tem a parte de Nuvem Chat, que é toda a parte mais de atendimento e vendas via WhatsApp de maneira escalável com IA por trás, né? Então, justamente para simplificar toda essa venda, ter atendimento 24/7 e não perder vendas, né? Porque se você falava, né? Você tem 3 pessoas, mas teu time não está 24/7. Existe erro humano. Então, como você pode complementar teu time para alguém que te escreve sexta-feira às 9 da noite ou final de semana, consiga ter uma resposta na hora, humanizada, como você mesma responderia, e acaba sendo melhor para o teu cliente e para você como negócio, né? Então, tudo isso que a gente vem construindo nos últimos anos, né? Então, é bastante coisa. Um ponto que eu falava para a Aline, embora temos as nossas próprias soluções de pagamento, logística, marketing e demais, o ecossistema é aberto. Então, quem trabalha com um ERP já nas lojas físicas já está integrado com a Nuvem Shop, outros meios de pagamento, envio. Então, é um ecossistema onde você vai trocando as peças conforme o que você precisa em cada momento do negócio, né? Fantástico. Legal, muito bom. Bom, então, Sheila, respondendo a pergunta, quando a gente passou a vender um pouquinho mais, né, que o nosso e-commerce começou a criar um pouquinho mais de corpo, né, a gente sentia muita necessidade de criar um layout diferenciado. Por quê? Porque, principalmente pós-pandemia,
o e-commerce em si já não era mais um diferencial. Então, que atrativo que a gente poderia inserir ali para o consumidor final, ele priorizar comprar no meu site ou na minha loja e não no concorrente, né? Como que eu faria para eu me destacar, para chamar atenção, né? E aí, assim, a gente viu que a questão de vídeos no próprio site era uma coisa que convertia bastante. Só foto depois já não fazia tanto sentido. A questão da usabilidade também, desse retorno rápido, dessa resposta rápida, clicou, já carregou o vídeo já rolou, já viu, já saiu, vai para o outro, né? Filtros também é uma coisa que dá muito certo, que a gente aprimorou, né? Por numeração, enfim, essas coisas assim. E aí a gente foi criando assim, a gente foi encontrando onde é que o cliente abandonava o carrinho ou largava a compra tal, e a gente foi vendo essas aberturas para a gente poder trazer certas melhorias, né? Então, eu acho que foi uma junção de melhorias no próprio e-commerce mesmo, que a gente foi trazendo, de usabilidade, rapidez, tal, porque, mais uma vez, como o Alejandro diz, né, hoje a gente percebe ainda mais que a gente está cada vez mais urgenciando as coisas, né, então se eu tô aqui perguntando quanto essa caneca custa em 3 lojas diferentes, em 4, 5, né, quem responde primeiro, às vezes tem uma que até tá com preço mais atrativo, com condições mais atrativas de entrega, só que assim, é uma vida para te retornar, para dizer se tem ou não, se é só naquela cor ou não. Então, assim, a gente foi trazendo junto ao e-commerce o atendimento mais personalizado, essa questão do pós-venda também, eu acho que hoje em dia assim, é necessário também, porque acho que isso cria relacionamento, fideliza, traz mais confiabilidade. Então, por exemplo, numa situação dessa, onde a gente está num fim de semana, eu não tenho respaldo do WhatsApp, né, eu não tenho aquele atendimento personalizado, mas a cliente já conhece, ela já conhece teu produto, já conhece o serviço que você oferece, já conhece sua transparência, o que você entrega, sabe da confiança que você tem. Então, assim, eu acho que é uma junção hoje em dia, sabe? É um e-commerce bem habilitado, rápido, eficaz. Hoje o nosso e-commerce, ele tá bem, ele foi confeccionado de forma muito pessoal, assim, porque a gente tem, assim, vários... front que fala? Vários fronts, visual, vários fronts diferentes, assim. Então, às vezes eu quero aquele banner maior e vários enfileiradinhos, eu pego essa montagem e coloco lá. Eu não quero mais dessa forma, né? Eu vou querer 3 banners deitados, né? 3 banners na horizontal, eu vou trabalhar dessa forma. Então, foi algo que a gente pediu personalizado. Eu clico aqui, aparece uma outra janela maior. Então, a gente foi fazendo uma coisa assim para ficar um pouco mais interessante, né? Então, eu acho que essa questão do visual atrai bastante, eu acho que essa personalização de você conhecer o seu cliente, saber onde é o gargalo, para você ir fechando as arestas, eu acho que é interessante. A questão do pós-venda, assim, acho que em junção com o e-commerce, eu acho que dá muito resultado, dá muito retorno. Redes sociais também, né? Eu acho que ela acaba validando. Às vezes você mostra ali, porque assim, nem todos os clientes querem demandar do WhatsApp, né? Tem cliente que ele mesmo se autoatende, então você coloca ali nas redes sociais, tal, coloca o link, ele vai lá, ele vê, ele se autoatende, e aí assim, ele quer a mesma rapidez do atendimento no WhatsApp, ele quer a mesma rapidez do atendimento via direct, ele quer encontrar no site também, então acho que é uma junção de tudo, né? Insuportável. Mas a gente porque exigente. Exigente. A gente, assim, a gente pergunta, tem que ter lá alguém me esperando pra eu mandar, ou então, não é? E a gente tá resolvendo 1 zilhão de coisas, tudo junto, né? A gente quer comprar aquela roupa, mas a gente tá também no trabalho, tá vendo a questão do filho, tá vendo o colégio, enfim, e aí é uma série de coisas. Então, a gente tá bem, assim, urgenciando as coisas, Total. né? Não, inclusive, a gente tava batendo um papo lá no D2C, eu não lembro com quem foi que a gente bateu esse papo, mas a galera tá cada vez mais comprando de madrugada.
né? Então, imagina, nesse momento, a gente não consegue manter uma equipe ali online, né? Então, se você tem ali o AI pra ajudar, pra atender, pra fazer sugestões e tudo mais, que é isso, eu sou a pessoa da madrugada, tipo, às vezes eu deito, ontem mesmo, eu deitei e comecei a fazer vários carrinhos pra Black Friday, eu tava lá, era tipo, sei lá, 1 da manhã, eu tava fazendo carrinho, eu falei, gente, eu preciso dormir, o que tá acontecendo? Comprei, não, fiz vários carrinhos, isso eu faço muito, inclusive, vários carrinhos. Mas, tipo, é isso, aí você tá lá, talvez eu mandasse alguma coisa e me respondessem, eu comprava na madrugada, né? Então é muito essa coisa de ter o AI por perto, né? A inteligência artificial ajuda muito. Eu queria até saber se você tem dados, Ale, de o quanto as pessoas aumentaram nas vendas, né? Na experiência, trazendo, né, a inteligência artificial para perto do negócio. Excelente pergunta. E antes de responder, algo que estava pensando enquanto ouvia a Aline também, aqui no Brasil, não sei quão cientes todos nós estamos aqui, mas eu vindo de fora, embora moro aqui há muitos anos, mas realmente o nível de serviço, a qualidade de serviço que existe aqui no Brasil é muito alto. Então a gente está acostumado a uma experiência boa nas lojas físicas. Assim, a gente, de novo, às vezes podemos reclamar, mas quando compara com outros países, não só da América Latina, do mundo, realmente o Brasil é um serviço espetacular. Então, as pessoas nos acostumamos a isso e queremos isso também no online, no e-commerce ou no WhatsApp. Né? Então, isso também é um dos motivos que nos levou a tentar ver como escalamos isso para os nossos clientes. Né? Respondendo à tua pergunta, a gente ainda não temos identificado quanto alavancamos, mas os clientes utilizando hoje Nuvem Chat, ainda sendo bem honesto, mas sim vemos que assim, a percepção dos nossos clientes é que vendas que antes não fechavam, justamente principalmente por demora na resposta. Qualidade não era tanto um problema, era principalmente demora na resposta. Hoje estão conseguindo fechar uma fatia maior do que antes perdiam simplesmente por demorar horas ou um dia, né? Às vezes até 2 dias, talvez. Então, é algo que a gente espera compartilhar com mais clareza nos próximos meses. Eu digo, não só de resposta, como até a experiência na compra mesmo, né? Às vezes de sugestão de produto. Eu sei que isso a gente também consegue imputar essas coisas. Quando você sobe um produto, você colocar produtos similares e tudo mais. Mas quanto mais AI tem pra saber e trazer uma solução personalizada pro cliente, é melhor, né? Porque às vezes tem... Imagina, quantos SKUs você deve ter no site. Eu não vou às vezes conseguir ver tudo, mas se eu tô vendo uma coisa que eu gosto, já embaixo tem coisas parecidas, eu já... talvez isso aqui eu goste também, vou pôr no meu carrinho. Tudo isso vai somando, né, na experiência. Total. Faz total diferença. E justamente é isso, é um agente de vendas. Então não é só não o bot chato que ninguém quer falar, né? Tipo, alguém que primeiro vai te indicar o produto que você está buscando. Talvez você não sabe bem que produto, né? Talvez quer fazer um presente. Então o agente dá algumas sugestões e antes de fechar a compra te vai perguntar se quer mais alguma coisa, né? O conceito de cross-sell ou upsell também existe, que um bom vendedor faz numa loja física, né? Então, e de novo, sem ter que criar link de pagamento manualmente e demais. Então, realmente, e de novo, vai aprendendo com cada experiência. Então, isso é legal, não é padrão para todo mundo, né? O tom de voz é diferente de talvez uma marca parecida do mesmo segmento, mas o DNA é diferente. Sim. Então vai falar de um jeito diferente com cada cliente. Isso é o mais legal, né? Bem treinado realmente faz toda a diferença. Nossa, eu vou até fazer esse push da comunicação. Queria que você contasse, Aline. Você falou que nasceu a empresa com muitas características suas. Nasceu, pra quem não sabe, a marca nasceu na garagem da mãe da Aline. Eu adoro essas histórias fantásticas. E eu queria que você colocasse como que foram as primeiras escolhas. Tinha muito a ver com você, do seu jeito, e aí depois você mudou alguma coisa, porque eu acho que a comunicação é muito, né, pra quem trabalha com moda, a gente acaba olhando, né, do que a gente gosta e você sente falta no mercado, né? Isso. Então eu queria que você contasse um pouco da comunicação. E, Alejandro, que você desse dicas de como se comunicar bem, né? Pelo menos uma diquinha aí, ou uma dicona aí para as pessoas já check nessa temporada, que eu sei que vocês vão usar muito. Bom, a Que Vestida, ela nasceu de fato de uma dor minha. Eu nasci em berço cristão, né? E enfim, na minha comunidade, na igreja em que eu frequento, a gente tinha algumas limitações de usos e costumes, de vestimenta mesmo, né?
E eu sempre fui uma pessoa muito voltada para moda, eu sempre gostei, e inclusive impulsionada pela minha mãe, que fazia assinatura de revista, na época até... Vou entregar minha idade aqui. Adoro. Na época até revistinha Capricho, então assim, e eu, pegava a revista, lia de ponta a ponta tal, e assim, atenta a penteadinhos, né, o que é tendência no momento, de tênis, de calçado, de roupa, tal, então eu sempre fui muito voltada para isso. E minha mãe também, como já tinha um gosto, ela já tinha esses palpites na roupa, né? Olha, usa isso, faz isso, né? Tá indo, vai pra igreja? Não vai fazer nenhum penteadinho hoje e tal. Então, eu acho que suscitou em mim esse olhar pra mim mesma, assim, sabe? De querer estar sempre bem vestida, bem arrumadinha, bem apresentável e tudo mais. E aí, eu tinha muita dificuldade, dentro das minhas limitações de usos e costumes, de encontrar peças que eu pensasse que, assim, nossa, isso aqui realmente tá dentro da tendência, é mais moderno, né? Nossa, que lindo, enfim. E aí, a minha carreira toda antes de empreender sempre foi voltada para o mercado financeiro. Eu trabalhei em grandes instituições. E aí, assim, graças a Deus, com muito trabalho, a gente chegou a patamares, assim, elevados, onde a gente tinha reuniões com superintendentes regionais, né? Mundiais até, né, e enfim, e eu queria estar bem vestida dentro das minhas limitações, mas bem vestida e assim, no nível daquelas mulheres que eu considerava elegantes, né, bem postas, assim, com uma postura bem bonita, enfim. E aí eu tinha muita essa dificuldade. Então, para eu garimpar uma peça que eu entendesse que estava dentro daquela tendência, que realmente me vestisse bem o meu biotipo, e dentro das limitações que eu tinha, era muito difícil encontrar. E aí, enfim, eu precisava procurar demais. Então, assim, tudo eu achava que era um pouco demais para mim, muito extravagante. E até pelo ambiente que eu frequentava, né? Porque, assim, eu não posso estar com um decote profundo numa reunião com superintendentes, né, regionais ou que fosse, né, mundiais, enfim. Eu não posso apresentar os meus números para uma diretoria com uma fenda exuberante, né? Então, assim, como é que eu faço para estar bem apresentável dentro das tendências, confortável comigo e assim, com a confiança elevada, né, sabendo que eu tô de igual para igual com todos, né, afinal de contas a gente sabe que imagem é importantíssimo, né, e se antes eu já tinha essa visão, hoje, acho que cada vez mais a gente tendencia para ser mais visual mesmo, né, então assim, nasceu dessa dor. E aí depois, nas minhas redes de contato, eu compartilhava essa dor com as minhas amigas, com conhecidas e tal. E eu via que elas tinham, assim, praticamente as mesmas dificuldades. Então, quando foi pra gente começar a empreender, eu falei, não, eu quero trazer algo bem diferenciado mesmo, né? Porque ainda hoje há um preconceito, né, sobre vestimentas cristãs e tal, né? O pessoal fala, é muito caricato e tudo mais, né? Então, assim, eu quero trazer algo bem maravilhoso para essa mulherada tá bem elegante, né, com a confiança lá em cima, com a autoestima também, assim, revigorada, né, e enfim, eu quero algo moderno mesmo, né, que uma outra mulher que que não se reconhece, não é uma mulher cristã, que enfim, tenha outros usos e costumes, que ela olhe e fala assim, não, mas eu usaria tranquilamente essa peça, tá maravilhosa assim, né, e aí foi onde a gente foi atrás dessa busca, né, a gente foi conhecendo alguns fornecedores, antes da gente tirar aquele vestido do papel, a gente levou 1 ano e 5 meses, mais ou menos, entre planos de negócios, construindo, enfim, indo e voltando, Sebrae, enfim, a gente fez nossa lição de casa, foi atrás dos fornecedores, e aí, assim, a gente chegava com a mochilinha, com a pastinha, tal, e aí ia vendo as peças, tal, olhava, passava no crivo de tecido, de modelagem, de caimento, de acabamento, tal, legal, isso aqui acho que tá dentro, tal. E aí depois a gente foi formatando a princípio dentro daquilo que eu gostava, né, falava pro meu esposo, né, vai por mim, isso aqui vai dar muito certo, mas era puramente meu gosto, né, e aí depois quando a gente foi tendo esse trabalho com o cliente, formatando uma carteira de clientes, enfim, a gente foi acessando, a gente começa a ter dados do que sai mais, do que o cliente mais consome, né, exemplo, se é um vestido se é um vestido longo, se é um vestido midi, se é um vestido curto, qual que é a curva deles, né, enfim, e aí a gente começa a ter mais números para a gente trabalhar de forma mais estratégica, né, e hoje acontece, assim, com uma certa frequência de, tipo, a gente comprar por esse número, né, e assim, coisa que talvez não seria a minha primeira opção, mas assim, que esgota muito rápido.
Então, assim, a gente percebe que, assim, o nosso olhar, ele realmente, ele é interessante, ele é importante, mas os dados ainda, né, a gente não dá para correr deles, né? A gente precisa caminhar ali, né? Isso é incrível, né? Isso é por incrível. mais que a gente, né, dá para equalizar, trabalhar o nosso gosto e o que os dados falam também, né? Sim. E falando de dados, aí pensando sobre dicas de comunicação, tenho 3 coisas na cabeça. A primeira tem a ver com dados, mas especificamente comunicação. Uma comunicação certa tem que ser a mensagem certa, para a pessoa certa, no momento certo, pelo canal certo. É muito básico e óbvio, mas que a gente erra muito no dia a dia. Eu vejo isso até dos nossos clientes, né? Então, agora estamos justo no período de Black Friday, né? Então, você vai fazer uma comunicação massiva para todo mundo a mesma coisa? Ou vai comunicar algo diferente para quem, de alguma maneira, te acompanha por e-mail, nas mídias sociais, mas nunca comprou de você? Diferente de quem compra sempre, diferente de quem só compra nas datas especiais como Black Friday do ano passado, né? Uhum. Então, isso é básico, feijão com arroz, mas fundamental. A segunda dica é realmente se importar. Quando eu falo de se importar, faz algo que resolva para outra pessoa, faz uma comunicação que realmente ajude de alguma maneira. E ajudar pode ter a ver ou não com o produto, mas se você tem um produto que ninguém está comprando, não faça uma comunicação desse produto. Não é desse jeito que funciona. Realmente tem que pensar em como essa comunicação, essa atenção que a pessoa vai dar para a tua mensagem ou você espera que dê, realmente agregue. Porque se não agrega, vai virar spam. Mesmo sendo no WhatsApp. O WhatsApp está virando um novo canal de spam se a gente não trata do jeito certo. E a terceira mensagem é quando a gente pensa em construir marca, e que tem 100% a ver com comunicação, né? Você estava mencionando disso. É muito importante ser consistente e constante. Consistência. Fala a mesma coisa sempre, constantemente, porque aí é quando você começa a fixar isso na cabeça das pessoas. Ah, mas eu já falei no site, eu coloco isso no meu e-mail de compra confirmada. Não é suficiente, tem que ser cross-canal, na loja física, no e-commerce, no WhatsApp, o jeito que o teu time de vendas fala. E tem que ser uma mensagem, 2 no máximo, para que realmente fixe na cabeça das pessoas e quando escutem essa frase ou pensem na marca, o primeiro que vem na cabeça é essa mensagem que você quer transmitir, né? Obviamente, tudo isso é fácil na teoria, na prática é difícil, mas, de novo, eu acho que é o feijão com arroz para ter uma comunicação mais assertiva. Não, maravilhoso. Eu queria só agora fazer uma saideira, porque muito ligada no que você estava falando, né? De construir com o seu olhar e tudo mais. Você acabou criando uma comunidade muito forte. Eu acho que quando a gente fala, né, de varejo, seja físico, seja online, a gente fala muito de comunidade. Aliás, não só varejo, acho que qualquer negócio hoje tá muito ligado a isso. É um assunto que todo mundo tá falando muito. E eu acho que todo mundo tem muita dúvida também de como construir uma comunidade, como alimentar, como manter. E aí eu queria pegar uma diquinha de vocês também, cada um do seu lado, né? Como construir essa comunidade, como manter e crescer para poder ajudar, né, no desenvolvimento da sua empresa, seja para venda, seja para lançamento de produtos, para onde seguir, enfim, um geral, assim. Quem quiser e a começar. gente acaba de lançar o Power Dicas, porque hoje foram várias dicas ótimas. Pega aí, gente. Olha, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, eu sempre vou apostar em transparência e autenticidade, sabe? Porque eu acho que não tem como, assim, hoje em questão das redes sociais, a gente não consegue fazer de forma diferente. E assim, quanto mais generoso você for e quanto mais transparente, quanto mais autêntico mesmo, eu acho que a transparência, inclusive a transparência e essa autenticidade, ela nos ajuda a ter constância, porque a gente não está encenando, né? É o que é, né? Se eu tenho enfim, se eu ofereço um serviço que tem a finalidade A, B e C, e eu tô ali todo dia reforçando e a cliente compra e ela vê que realmente isso acontece na prática, ela tá vendo que eu tô trabalhando com transparência e autenticidade. Uhum. Se eu tô dizendo, olha, vim aqui meninas na rede social, vou dar uma dica pra vocês, que assim, olha, esse vestido cabe muito bem com esse cinto aqui. E aí assim, se ela tem confiança naquilo, ela sabe que realmente, inclusive faz parte do meu lifestyle, eu acho que isso também é uma forma da gente conseguir fidelizar a nossa comunidade, sabe? Então, acho que a autenticidade e transparência, acho que hoje em dia é muito válido. Fantástico. Concordo 100% sobre autenticidade. E
E quando a gente pensa em comunidade, eu acho que é muito importante entender para quem é essa comunidade. Não pode ser para todo mundo, né? E eu falo isso e muitas vezes é difícil até para mim, né? A gente quer abraçar tudo e não dá. No nosso caso, a gente fez este ano a primeira edição de D2C Summit, é um evento próprio da NUM Shop, mas a gente não decidiu chamar de NUM Shop Day ou NUM Shop Summit, porque a gente queria focar na comunidade de marcas D2C que vendem de maneira direta ao consumidor ou que querem vender de maneira direta ao consumidor. Então isso nos facilitou a entender para quem nós estamos trabalhando e qual a comunidade que estamos construindo. E eu acho que o fundamental você colocou em outras palavras, mas gostei muito, você tem que dar para a comunidade. E de todas as comunidades que eu participei, quando você entrega tempo, energia, dedicação, dicas, o que for, isso em algum momento volta para você com maior retorno. Eu sei que é meio, talvez, subjetivo e meio idealista, mas realmente acredito nisso. E eu vejo isso no dia a dia entre os nossos clientes. Existe uma troca real, existe uma vontade das pessoas dividirem as histórias, os aprendizados, os perrengues pelos que passaram. E às vezes a gente enxerga que a maioria das marcas são concorrentes e a maioria não são. Tem muito mais para agregar, conectando e trocando ideias do que o contrário, né? E a gente tenta ser esse hub onde permitimos que essas marcas conectem mais fácil e criar essa comunidade, né? Fantástico. Muito bom. Eu faria parte 2, 3 Também. aqui. Ainda bem que o Alejandro voltou ainda pra gente trazer mais. Obrigada, Aline. Obrigada, Alejandro. Obrigado. Obrigada. Prazer. Queria convidar a vocês a deixarem para vocês deixarem o Instagram de vocês para as pessoas seguirem, por favor, para quem não conhece ainda. Legal, eu vou deixar aqui então o nosso Instagram é @quevestido, que mudo, vestido tudo junto. As nossas redes sociais são bem alimentadas constantemente, diariamente. Então estejam lá que a gente sempre vai postando as novidades, também dicas, enfim, a gente vai compartilhando um pouquinho dos bastidores, inclusive da loja também, dos perrengues do dia a dia. Mas é muito divertido de ver, muito gostoso. Fica leve, né? Legal. Perfeito. @NUM Shop no Instagram, pode ser também no LinkedIn, no YouTube, e-commerce na prática, que aí a gente tem um monte de cursos online e gratuitos sobre justamente e-commerce e varejo. E pessoalmente também no LinkedIn ou no Instagram sou Ale Vasquez com Z as duas vezes. Maravilhoso. Obrigada. Obrigado a vocês. Muito obrigada por Prazer. hoje. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho, mandar um episódio pra todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.